nós vamos ter uma outra reunião, uma outra tarde de mulheres, uma tarde especial. Eu gostaria que a Cristiane falasse sobre isso agora. Cristiane, vai em frente. Sim, no dia 23 nós teremos só uma reunião exclusiva só com as obreiras, e no dia 30 nós teremos uma reunião com todas as mulheres em todo o Brasil. Então serão 2 reuniões exclusivas para mulheres, e eu estou muito feliz porque a gente nem imaginava, a gente acabou de sair da palestra, né, da Mulher V, que foi um sucesso, mas o Espírito Santo está guiando para fazermos mais isso, e dessa vez com as obreiras, né, com a ajuda delas também. Eu queria fazer uma colocação aqui, queria que o Renato me ajudasse, o Marcelo também, em cima das mulheres. Porque o que nós temos visto nesses últimos anos? Aliás, nesses últimos anos, já faz mais de um ano que a gente está aqui em São Paulo. Mais? Um ano e pouco, quase né? 2. Quase 2 anos. 6 meses, já. Nesses últimos meses, o que o Espírito Santo tem nos mostrado? Ele tem nos mostrado um talento. Um talento que até então, há 30 e poucos anos, estava escondido. E que desses meses, podemos dizer assim, para cá, nós temos visto esse talento sendo colocado à vista, e esses talentos têm sido multiplicados, né? Hoje nós temos o Godlywood, nós temos o projeto Raab, nós temos o projeto Tamar, nós temos a Mulher V. Dentro do Godlywood nós temos vários grupos, né? Mulheres casadas, mulheres solteiras, as noivas, as esposas de pastor. Então temos vários grupos. Tem as meninas também, que de 8 a 14 anos também. Então temos vários grupos dentro do Godlywood. E o grupo em si é que tem dado essa colaboração com os projetos, né? Raab e Tamar. Sim. Então, o que acontece? Hoje está nítido, e claro e transparente, o desenvolvimento desse talento da mulher, que até alguns anos, né, estava, podemos usar essa expressão, escondido, né? E agora o Espírito Santo, através do bispo, vem abrindo esse espaço para as mulheres dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, e elas têm correspondido e os frutos têm sido vistos por todos nós, por mim, dentro de casa, com a minha esposa, né? Os demais bispos e pastores têm visto esse trabalho fluindo dentro das suas próprias residências, em relação a bispos e pastores falando a respeito do desenvolvimento das suas respectivas filhas, né, dentro do Godlywood. Então, por que não, não tem razão de ser, nós não abraçarmos esse trabalho? Eu já não vou dizer ainda nem mais projeto, já não é mais projeto, já é uma realidade, e colocar essa força nesse trabalho, porque é fundamentalmente importante. A gente percebe, isso é comum em toda a história, que Deus normalmente valoriza quem o valoriza. Então, por exemplo, é como Jesus disse, que ele veio para os sofridos, para os perdidos, os doentes, porque são essas pessoas que estão clamando por ele, estão buscando a ele. E quando a gente olha no mundo, homem e mulher, o que a gente percebe? Qual dos dois tem apelado mais para Deus? Nós notamos isso em todos os países que nós passamos, em todo o trabalho da obra de Deus, seja no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, Europa, África, na Ásia, em todos os lugares, a mulher é que normalmente, em maior número, que busca Deus. Então eu vejo esse trabalho das mulheres, mais recentemente,
na igreja, como Deus dando o retorno, valorizando essas mulheres que têm buscado mais a Ele. Não desprezando aqui os homens, mas nós vemos que, por alguma razão, as mulheres têm se apegado mais a Deus. Então eu vejo que Deus tem dado algo também especial para elas. E a atualidade mostra, no mundo secular, mostra o desenvolvimento da mulher. Nós temos hoje uma chefe de Estado que é mulher. Nós temos várias mulheres segmentadas aí na sociedade, ou inseridas, melhor dizendo, na sociedade. E a Igreja Universal não é diferente nesse aspecto. Nós estamos mostrando isso. Agora, um detalhe que a Bíblia sempre nos mostrou lá atrás, a figura da mulher como força dela de ser mãe, dar luz. Antigamente, todos nós sabemos que quando uma mulher não estava estéril, era estéril, ela tinha um valor. Quando ela era fértil, tinha outro. Mas hoje, essa fertilidade da mulher está sendo vista no seu desenvolvimento de trabalho. Hoje em dia, nós não podemos mais avaliar uma mulher, como no passado, apenas como mãe, apenas como esposa, porque descobriu-se que ela tem talentos maiores e diversos, de formas que a fertilidade da mulher, hoje, não é só no aspecto de dar à luz, mas sim no aspecto geral. Eu vejo dessa forma. Né? Eu estava falando no outro dia sobre uma mulher que se tornou uma empreendedora da Bíblia. Uma mulher que estava... o marido dela morreu, deixou ela cheia de dívidas até aqui, e ela estava vivendo uma situação que tinha que vender seus filhos. Conclusão. Ela foi até algum homem de Deus, Eliseu, ele deu uma direção para ela e ela partiu para cima da sua conquista. Ela foi em frente. E ela se tornou o homem da casa porque o marido tinha morrido. E se tornou, se fosse nos dias atuais, se tornaria uma grande empresária, porque ela vendeu o azeite e o que sobrou, ela pagou o que veio para ela pagou as dívidas e ainda viveu do resto. Então, a fertilidade hoje da mulher, nos dias atuais, não é só no aspecto de mãe, de dar à luz, mas no aspecto geral. Concorda comigo, Marcelo? Nós entendemos aí o que significa ser auxiliadora no nosso caso, né? Existem aquelas que são beneficiadas por esse trabalho e existem aquelas que estão à frente do trabalho e que nos auxiliam, que são as nossas respectivas esposas. E a gente vê também que elas cresceram nos auxiliando dessa maneira. A esposa não é só a questão de lavar, de passar, de estar em casa, de cuidar da casa. Elas têm gerado também outras filhas através desse trabalho tão importante. Vamos lá. Bispo Sérgio, eu estava pensando aqui, o bacana desses dias atuais é que a mulher de Deus, ela entende essa modernidade, ela não usa essa modernidade contra o casamento, contra a família, o que está acontecendo muito lá fora, né? A mulher está crescendo, como o senhor estava falando, crescendo, desenvolvendo muito, e ela está perdendo a essência dela feminina, né? Ela não está sabendo como ser mãe mais, não está sabendo como ser esposa. E muitas delas estão competindo com os homens. Já na Universal, as mulheres, elas sabem o lugar delas. Elas sabem que elas podem desenvolver sim, que elas podem crescer, que elas podem fazer um bom trabalho, elas podem dar frutos e ainda assim estar ao lado dos homens e não competindo com eles. O diferencial dessas mulheres lá fora que querem competir com os homens, para essas dentro da Igreja Universal, é o Godlywood. É esse aprendizado que elas estão tendo, porque não é fácil, sem uma direção de alguém usado pelo Espírito Santo, não é fácil a mulher dividir essas duas coisas lá fora. Então, quando ela vem, aí entra a importância, que a gente vai falar já já, das obreiras trabalharem para esse dia 30.
Eu vou falar já já como é que vai ser. Porque é essa direção dada pelo Espírito Santo, esse ensinamento que elas vão ter, que vai fazer elas descobrir esse outro talento. Pô, ser uma pessoa, não ser uma mulher anulada na sociedade, e ao mesmo tempo ser a mãe, ser a esposa, ser aquela mulher de dentro de casa que todos nós, homens, desejamos. E no dia 30, essa reunião vai ser muito especial, porque nós estaremos ajudando as mulheres que não conseguem mudar. Sabe, você sabe que você tem algum defeito, alguma fraqueza, até mesmo você obreira, você sabe que tem coisas que você não consegue mudar. E você não sabe, você até sabe que é errado, mas você não consegue mudar. Sabe, você muda por uma semana, mas você não consegue mudar permanentemente. E aquilo atrapalha você. Nós estaremos dando uma palavra para você que vai abrir a sua visão. E você vai entender por que você age da maneira que você age. E como mudar de uma maneira eficaz. E quando você entende por que você faz o que você faz, então fica muito mais fácil de você mudar. Nós vamos falar sobre as raízes. E nós teremos uma convidada muito especial no dia. Não vou falar o nome dela, mas eu posso falar que ela é uma Raabe. Ela é uma pessoa que passou por muitos traumas na vida dela. Ela tem uma história assim linda, que ela passou por muita coisa e ela venceu. E hoje ela vai contar como ela venceu, nesse dia 30. Eu queria falar sobre o dia 30, como eu falei anteriormente, como é que vai ser? A gente está falando de talento, a gente está falando de descoberta de talentos da mulher, né? E não existe nesse aspecto, para esse sentido do dia 30, não existe talento melhor que você pode apresentar para Deus, mulher, do que você trazer um número de mulheres com você. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os talentos. A um, o Senhor deu 5 talentos. A outro, o Senhor deu 2 talentos. E a outro deu 1. O que recebeu 5, ele multiplicou e entregou mais 5. O que recebeu 2, ele multiplicou e entregou mais 2. O que recebeu 1, ele não multiplicou, ele enterrou o seu talento. Então, digamos que nesse dia você vai trabalhar, nós temos um mês, nós temos 30 dias. Desta feita, não vai ter absolutamente nenhum homem, porque da última vez tinha eu lá de homem, só que eu falei que era anjo, né? Porque anjo não tem... anjo não tem sexo, então a gente foi e fez a reunião. Mas desta feita, não vai ter nenhum homem, vai ser literalmente falando de mulher para mulher. Então, não percam, obreiras, não percam essa oportunidade de multiplicar seu talento. O Senhor Jesus, nesse momento que a gente está conversando aqui, está lhe apresentando um talento. O talento de trazer outra mulher. Eu não sei quantas. Talvez você diga assim, bispo, eu vou levar uma caravana, eu vou levar um ônibus cheio de mulheres, eu vou levar 10 mulheres, Deus já falou no meu coração que eu tenho que levar 5, então eu vou levar 10. Ele falou comigo que eu tenho que levar 2, então eu vou levar 4. Ele tocou no meu coração agora para levar 1, então eu vou levar 2. O que Deus tocou no seu coração, você vai multiplicar. É o talento que Ele te deu e você vai multiplicar esse talento, levando o maior número de mulheres que nunca pisaram na Igreja Universal do Reino de Deus ou estão afastadas. Como nós vimos na matéria, mulheres falando, estou afastado 1 ano, estou voltando hoje. A outra dizendo, ao meu casamento, chorando, está destruído. Então, essa tarde, eu queria ser uma mosquinha, pelo menos uma mosquinha, para saber como é que vai ser.
mas eu já posso antever o que vai acontecer, porque nós vamos colocar toda a força, entendeu? No que depender do Obreiros em Foco, no que depender das nossas obreiras, elas vão colocar toda a força. Só para deixar bem claro, dia 23, somente as obreiras. Só obreiras. 2 da tarde. 2 da tarde. Conferência geral. Geral. Brasil. Brasil. Vai bombar. No dia 20, na quinta-feira, eu vou fazer só com os obreiros, só os homens. No dia 20, quinta-feira. No dia 23, só as obreiras, só as mulheres, com a Cristiane. E no dia 30, um domingo após, à tarde, 2 da tarde, casa cheia. Atenção, obreiras, hein? Eu vou cobrar, hein? Porque depois a gente vai fazer com os homens. Aí vamos ver, então, Aí vamos ver. Quem traz mais. Aí é que tá o detalhe. Atenção, os homens vão deixar da mão. Da outra vez eu perdi de 10 a 0. Eu tenho certeza que vai ser muito forte e a gente também está feliz com esse trabalho porque nós vamos poder dar uma contribuição. As obreiras vão poder dar uma contribuição forte e mostrar força, né, o Renato? Aham. Você falou, a Deise falou comigo, que você falou sobre a força na última palestra, não é isso? Agora está na hora das obreiras mostrarem a sua força. É a força de influência. Exatamente. A mulher tem uma força de influência assim incrível e ela consegue influenciar não só outras mulheres, mas os homens também. Mas dessa vez a gente quer só as mulheres, tá bom? Tá ligado. E no dia 29 temos também uma reunião muito especial. Renato. Isso. Dia 29, né, se a Cristiane vai estar no dia 30 somente com as mulheres, ela vai estar comigo também na noite anterior, dia 29, que será um sábado, na reunião às 18 horas, que é intitulado, esse evento é intitulado Sexo em um Casamento Blindado. As obreiras, os obreiros que nos assistem agora, que normalmente participam da reunião com o Bispo Macedo às 18 horas, aos domingos, vão lembrar que há 2 ou 3 domingos atrás, ele fez uma reunião somente para tirar dúvidas das pessoas com respeito a esse assunto do sexo. E, na ocasião, ele anunciou que nós estaríamos fazendo esse evento. E este evento será no dia 29 de junho, às 18 horas. Sexo em um Casamento Blindado, onde o assunto será, obviamente, a vida conjugal. O evento será principalmente para casais, mas não somente casais. Noivos podem participar e até mesmo solteiros maiores de 18 anos, porque essa será a idade mínima para participar deste evento, serão bem-vindos se quiserem se educar antes de entrar no casamento, numa relação. Agora, por que desse evento? Bispo Sérgio, a gente acompanha o Obreiros em Foco, nós sabemos que um dos problemas principais que muitos hoje, ou que voltaram, passaram, que nos tiraram da presença de Deus, foi exatamente o sexo. A vida sentimental, mas mais especificamente o sexo. Porque muitos homens, muitos obreiros não conseguiram suportar as tentações com as mulheres, muitas mulheres, por causa de sentir a solidão, se envolveram com homens, enfim, acabaram no sexo, sem saber usar uma coisa que é altamente espiritual, altamente abençoada, não souberam utilizar, não souberam fazer uso disso e acabaram, por meio disso, sendo tirados da presença de Deus. Hoje, eu tenho certeza que tem obreiro me assistindo, tem obreira me assistindo agora, casado, que não tem sexo com o marido, com a esposa, já há meses. Eu tenho certeza disso. Eu também. Por quê? Porque nós temos tratado desses casos. E por que não tem o sexo, não tem o ato conjugal dentro do casamento? Por várias razões. Para muitas mulheres, não é uma coisa satisfatória, não é uma coisa agradável. Para muitos homens, às vezes, eles
simplesmente perderam o interesse. Se voltaram, há muitos homens que estão voltados mais para as mulheres virtuais, a pornografia, as mulheres na televisão, as mulheres frutas, do que a mulher real e verdadeira que está ao lado dele, em casa, na cama. Então, são N problemas, Bispo Sérgio, que, infelizmente, a falta de falar desse assunto tem ajudado o diabo, tem ajudado as forças do mal, porque fora da igreja, desde a idade de 7, 8 anos, na escola, as crianças, os jovens e muito mais os adultos falam abertamente sobre esse assunto. Na escola se fala sobre sexo entre os garotos, no colégio, na universidade, no trabalho, nas rodas de amigos, todos os lugares, televisão, todos os lugares se fala de sexo. O único lugar que não fala de sexo é a igreja. E é onde o diabo tem deitado e rolado. É um dos campeões, o sexo é um dos campeões de estratégia que o diabo tem usado para derrubar os obreiros. Mas por quê? Por causa do silêncio da igreja. Não o silêncio no sentido de não tratar desse assunto, porque o senhor está falando desse assunto quase em todos os programas aqui. Não tem uma vez que eu sintonizo que o senhor não fala desse programa, desse assunto. Mas nós dizemos especificamente, porque as pessoas elas são lavadas pela má informação. E a má informação sobre o sexo leva a todo tipo de distorção na vida de uma pessoa. Então nós precisamos contrapor esse debate com a informação correta. E é isso que esse evento propõe no dia 29, sexo em um casamento blindado. Ou seja, qual o papel do sexo para blindar um casamento? Para não deixar brechas. Então nós vamos falar sobre isso. E esse evento terá uma credencial onde os obreiros ou qualquer pessoa convidada deverá adquirir antecipadamente todos os recursos adquiridos, recebidos serão para o Templo de Salomão, mas os pastores nas igrejas, a partir desse domingo, vão falar mais a respeito disso. Esse assunto é um assunto que eu gostaria que você, que é casada, você que é casado, e você que é solteira, não perca. Vale a pena mesmo, baseado nos e-mails que eu tenho recebido, baseado nas informações que nós temos recebido a respeito de problemas conjugais. Porque, como foi falado, quando se fala de sexo na igreja, a impressão que dá é que o pastor é carnal, que a igreja é carnal, etc, etc. Mas não tem absolutamente nada a ver, uma vez que seja feita a coisa com respeito como nós temos feito. Então, obreiros e obreiras, eis aí a grande oportunidade de você mudar a história da sua vida. Você terá, nesses eventos, uma oportunidade de ouro para mudar a história da sua vida, para fazer com que você venha dar dar um giro de 180 graus na sua vida para que você possa melhor servir a Deus. O nosso casamento é a base de tudo. Abaixo do Espírito Santo, abaixo do encontro com Deus, abaixo da nossa experiência que tivemos com Deus, não existe mais nada importante no seu nosso casamento. Nosso casamento é fundamentalmente importante. E nós temos base para falar, porque temos alguns anos aí rodados de casamento. Então, dia 29, às 18 horas. As portas estarão abertas a partir das 17 para as pessoas credenciadas e às 18 começamos em conferência. Vai ser conferência Vai ser geral. Conferência. Vai ser ao vivo aqui na João Dias, em São Paulo, e transmitido para as sedes principais em todos os estados brasileiros. E no dia 30 também você vai estar aqui. Vou estar aqui na João Dias, ao vivo aqui em conferência em todo o Brasil. Sim, às 2 horas. Tá ligado.